Presidente, eu fui chamada de mentirosa pelo governador, mas eu quero que todos deem uma olhada aqui. No site do TSE, está aberto. Alexandre Funari Negrão doou R$100 mil para o candidato Caiado no ano de 2018, que correspondeu a 1% das doações. Alexandre Funari está no site da Câmara de Deputados, foi indiciado no ano de 2000 na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Presidente, todas as vezes que um sujeito como o senhor é confrontado por uma mulher de menos idade, o senhor recorre ao elemento das pessoas que têm mais experiência e aos homens que têm mais condições de fazer fala. Sinto muito. Se o senhor se incomoda, que chegou alguém aqui aos 28 anos sem um centavo de dinheiro de trabalho escravo. Sem um centavo de dinheiro de quem depreda o meio ambiente. E sem um centavo de narcotraficante. Sinto muito. Quero ver a campanha. Queridos, eu não quero ganhar no grito. Eu grito porque o meu microfone é desligado. Ela não pode passar, ela que recorra no Supremo. Eu quero ganhar no regimento. Eu só grito quando desligam o meu microfone. Mas eu estou baseada no regimento. Caso os senhores não leiam o regimento, eu não posso fazer nada. Presidente, questão de ordem baseada, senhor presidente, com todo respeito, na Comissão de Educação, 33, parágrafo 1º. durante... Gente, quer fazer um videozinho, presidente, para depois postar na internet lá. O jogo da democracia, ele tem uma norma, e a norma é o regimento, a Constituição, vamos ter fazer um vídeo. Veja, se nós entendemos que a CPI é uma CPI importante para investigar possíveis consequências dos conflitos que envolvem a questão da terra. Mas para os senhores criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mesmo do ponto de vista dos senhores, que é o ponto de vista de quem é financiado pelo agro, do ponto de vista de quem está relacionado, muitas vezes, à grilagem de terra, ao garimpo ilegal, mesmo do ponto de vista, os senhores propuseram uma comissão que inviabiliza a participação de nós, deputadas e deputados, em outra comissão permanente das quais somos membros e membros. Aí eu queria assim, ou essa comissão é só palco, não serve para nada, não é sério, não é a valer, ou a gente vai ter que abrir mão da prerrogativa para a qual fomos eleitos e eleitas de estar em comissões permanentes. Então, senhor presidente, eu peço para Vossa Excelência, para que a gente possa fazer um bom debate sobre a concentração fundiária no Brasil, sobre produção de alimento orgânico, sobre a violência no campo que chega no trabalhador rural sem terra e que temas tão bem tratados pelo MST. Eu peço, senhor presidente, para contra-argumentar, para que possamos estar plenamente nessa comissão parlamentar de inquérito, que a gente retome as reuniões de quartas-feiras para quinta-feira, porque assim a gente não vai ferir o regimento da casa nos artigos que eu já mencionei aqui. Obrigada. Presidente, Pode retirar aquela senhora de branco ali, por favor. Pode retirar a senhora. Muito obrigado. Peraí, eu vou perguntar para ele. Desculpa, eu sou membro da comissão, peço desculpa. Eu tenho que cumprir. Aí um deputado que veio para cima de duas parlamentares e vocês vão tirar a mulher que está aqui? Por que ela vai sair? Olha só, por que não fizeram com o homem? Não, eu quero ficar. Por que eu vou sair? Não, eu quero ficar. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias. Indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. Tem um inquérito contra o senhor na PGR por cortar o microfone de deputado. Senhor presidente, senhor presidente. Provas contra o senhor presidente. Que está aberto, Vossa Excelência. Que medo. Bom, presidente, o governador, ele fez uma série de ilações, acusações, nenhuma delas, com nenhuma prova, e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória, mas omitiu ou se esqueceu
de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro da sua carvoaria, e que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares. Esqueceu de dizer que quando Chico Mendes foi assassinado, Chico Mendes todos conhecem, dá o nome para o nosso instituto, ICMBio, que foi assassinado a mando da UDR. Vocês sabem quem era o presidente da UDR nessa época? O governador que falou com a gente, senhor Caiado. Um estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina. No estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhões. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Senhor presidente, tem que garantir a palavra. Presidente. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Significa que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm quase nada de dinheiro. Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários que executam trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente, que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária, que o senhor diz que conhece as leis, mas desconhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra devoluta, que inclusive Goiás é o campeão.